Você já ouviu falar sobre metanoia? O que é metanoia? É o famoso arrependei-vos. Na tradução que temos hoje, o termo do grego, metanoia, né, traduzido hoje por arrependei-vos ou arrependimento. E esse é o assunto que eu queria tratar nesse vídeo a respeito do arrependimento, da metanoia. O que seria metanoia? Metanoia, na tradução do grego, o termo mais exato seria mudança de mentalidade, mudança de mente. No texto base, alguns textos que têm esse termo metanoia, traduzido do grego, no primeiro texto de Mateus 3:2, arrependei-vos, João Batista pregando a mensagem do reino dos céus, dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse arrependei-vos é o metanoia. Marcos cita essa mesma passagem, só que com uma visão um pouco diferente. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, Marcos, quando apresenta essa passagem do conhecimento do que João Batista vinha falando no deserto, ele cita o arrependimento, só que não cita porque é chegado o reino dos céus, e sim para a remissão dos pecados. Duas visões extremamente importantes de uma explicação para o mesmo texto, um motivo para nos arrepender. Uma coisa que eu vejo, eu queria citar muito que eu vejo, e eu vi essa mudança nos últimos anos. Eu estou no caminho do Senhor há 21 anos, e durante esse tempo eu tenho visto a mudança que aconteceu na igreja, a mudança que aconteceu com aqueles que se dizem servos do Senhor. Antigamente, a mudança era chamada de conversão. Nós chamamos de conversão, fulano se converteu, eu me converti. Logo, alguns anos depois, começou a se falar, eu sou evangélico, agora eu sou evangélico. E ultimamente a gente tem ouvido falar algumas pessoas, eu vou na igreja dos crentes, ou eu vou na igreja. E aparentemente parece que está deixando está ficando para trás a importância dessa mudança de mentalidade, dessa mudança de comportamento. Parece que está ficando tudo muito simples, tudo muito superficial. O termo conversão, para mim, parecia muito mais numa mudança de mentalidade, numa mudança de comportamento, conversão, mudança de caminho. Depois, com a moda de ser evangélico, muitos começam a falar, agora eu sou evangélico, para parecer que é uma melhor pessoa, que agora eu sou evangélico. Ser evangélico virou um status em alguns anos, e agora até isso está caindo em desuso, e a gente vê muitos falar, eu vou na igreja, eu estou indo na igreja agora. Outro texto que podemos ver essa mesma palavra, metanoia, no grego, como eu já disse, e Jesus citando dessa vez, no texto de Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus cita o mesmo texto de João Batista, dando ênfase no ministério de João Batista, de tudo aquilo que João Batista vinha falando de Jesus. Pedro, em Atos 2:38, diz assim, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então Pedro cita a mesma palavra para o arrependei-vos, o metanoia. Eu quero frisar que você entenda, que você tenha esse termo na sua mente, metanoia, esse arrependei-vos que nós temos nas traduções atuais hoje, que é um pouco aquém do que a mensagem original quer dizer. O metanoia significa a mudança de mentalidade, a mudança de pensamento. Arrepender-se se refere à renúncia do pecado, tanto em pensamento como em ações. Arrepender-se significa que devemos abandonar o estilo de vida pecaminoso e expressar tristeza pelo pecado. Então, aquela vida que vivíamos antigamente, escravos do pecado, uma vida sem domínio, uma vida sem controle, uma vida que sem regras, essa vida pecaminosa deve ser abandonada. No termo conversão, que significa conversão, convergir,
Você está indo por um caminho e você muda totalmente de caminho. Esse é o significado de conversão. Mudar o caminho. Não é possível você apenas fazer um pequeno desvio. Esse desvio não é uma mudança de caminho. A conversão é mudança total de caminho. Muitos estão na igreja e dizem que são evangélicos, são cristãos, ou que se converteram, ou que estão indo na igreja, mas não querem seguir um outro caminho. Querem apenas continuar o mesmo caminho dizendo que são cristãos. E isso não é possível. Nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. A metanoia, mudança de pensamento, é a porta de acesso ao resto da doutrina do Evangelho. É impossível viver o Evangelho como está proposto se não houver a mudança de mentalidade. Muito tempo eu ouvi ser pregado em mensagens de evangelismo por até missionários, em mensagens do púlpito, venha como está. Muito bem, nós devemos ir a Cristo assim como estamos. Não é possível haver uma transformação sem Cristo. Nós precisamos ir a Cristo, dar o passo a Cristo, sim, da forma que nós estamos, mas não podemos continuar da mesma forma. Nós devemos mudar, começar a seguir a Cristo, seguir o caminho, ter a nossa metanoia, nossa mudança de mente, arrepender dos nossos maus caminhos. Arrependimento não expressa totalmente a palavra metanoia. A mudança de mente é mais do que se arrepender. Nós não podemos apenas nos arrepender, nós devemos nos arrepender de nossos pecados, mas também mudar a nossa vida. Porque se só nos arrependemos do pecado, não quer dizer que nós deixaremos de pecar. Nos arrependemos daqueles pecados que praticamos, daquelas coisas erradas, muitas vezes não por um temor a Deus, não por um amor a Deus, e sim por medo da consequência. Tentemos nos arrepender ou deixar de lado aquilo que fizemos, mas não garante que não faremos novamente. Porque não tivemos a mudança de vida, mudança de mentalidade. Nossa mente continua a mesma e, decorrentemente, isso vai voltar a estar diante de nós. A metanoia é o verdadeiro arrependimento, pois a mudança de mentalidade nos leva à verdadeira conversão, mudança de caminho. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. A quem você está servindo? Você que diz que se converteu, você que diz que é um evangélico agora, você que diz que está indo à igreja, você que começou a frequentar alguns cultos, você que não sabe ainda em que ponto você está, ou até mesmo você que está já há muitos anos dentro da igreja, a que Deus você tem servido? A quem você tem servido? A Deus? A Mamon? A Mamon significa as riquezas. Você é aquele que tudo o dinheiro vem na frente, todos os seus pensamentos estão voltados ao dinheiro, você precisa ganhar dinheiro, e sem o dinheiro você não é nada? Ou você tem entregado sua vida a Deus verdadeiramente? Você é um servo do Senhor que busca a sua vontade, ou você apenas busca a sua própria vontade? Qual caminho você tem seguido? Você consegue ver a diferença da mente? Você precisa ter essa metanoia, buscar a metanoia, buscar a mudança de mente. Se você percebeu que não houve uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança de caminho, então você está enganando a si mesmo. A Deus ninguém pode enganar. Às vezes nós podemos falar para o próximo, para um amigo, para alguém dentro da igreja: agora eu sou uma nova criatura. Mas Deus sabe se você é mesmo ou não. Deus sonda o seu caminho. Tem visto você quando ninguém vê. Quem é você quando ninguém está vendo? A metanoia como um verbo, ela sugere uma ação de mudança de mente que dependemos de nós. A atitude de querer mudar de mente depende de nós.
E contamos com Deus para que nos ajude a fazer isso, que nos ajude a mudar de caminho, que mude o nosso caminho. Precisamos de uma ação. Se você ainda não mudou a sua mente, se você ainda não se converteu, se você ainda não se arrependeu, mude hoje. Entregue o seu coração ao Senhor, fale com Ele, mude o seu caminho. Aquilo que você fazia, não faça mais. Mude o seu caminho hoje, em nome de Jesus. Eu queria pedir para você, se você gostou do vídeo, se esse vídeo abençoou a sua vida, se falou ao seu coração, dê um like, inscreva-se no canal, em breve estarei postando mais vídeos com assuntos básicos do cristianismo, do evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. Muitos têm perdido o foco, inventado coisas e esquecendo o básico. Eu pretendo aqui nessa série de vídeos estar falando sobre o básico, como alguns vídeos que eu já fiz. Esse é mais um. Se você gostou, dá um like e inscreva-se no canal. Obrigado e até mais.